Battle Shonen são muito bons, temos que admitir. Poderzinhos diferenciados, estética bacana, personagens legais. É o que eu preciso pra um shonen me atrair. E faz um tempo que eu tô esperando o anime de um dos melhores shonens atuais. Eu não estou brincando, meus amigos. E esse anime é Gachiakuta, que é praticamente a história do moleque do lixão. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Prime e hoje eu quero contar a história desse mangá que eu tanto gosto pra vocês. Eu vou pedir o de sempre, um like, uma inscrição, um comentário se você também curtiu o anime. Sei lá, faz o que você quiser, cara, tamo junto, falou. Dizem que objetos tratados com carinho abrigam almas. Então, o que será que o lixo que é descartado abriga? As pessoas transformam objetos em lixo com facilidade, tratando como algo sujo que nunca mais vai ter valor. Isso também vale para pessoas. Daí a gente vê uma menina que rasgou o bichinho de pelúcia novinho dela lá. Daí o rasgadinho de nada, perfeitas condições. Só que a mãe dela chega e fala: não fica com essa merdinha aí não. Joga fora porque tá uma porcaria. Mamãe compra um novo amanhã porque mamãe é rica. Daí ela pega o bicho, leva pra um caminhão de lixo que vai levar ele pra um grande lixão. E alguém vai assaltar esse lugar. Os guardas veem esse cara mexendo no lixo, já juntam uma tropa toda putaça pra meter bala no ladrão de lixo, porque incrivelmente nesse mundo roubar lixo é um crime. E mesmo que essa galera toda metendo tiro adoidado, o moleque só toma um tiro no braço porque os caras ficam tirando no chão e consegue fugir pelo esgoto, xingando os caras de tudo qualquer nome indo pra casa. As pessoas da cidade comentam sobre isso, que só pode ser um tribal pra fazer algo tão nojento e sujo quanto roubar lixo, julgando um maluco de graça que tava lá só mexendo no caderninho dele, fazendo ele voltar pra sua casa. E aqui a gente vê a clara divisão de rico versus pobre de Gachiakuta. Enquanto o pessoal tá lá, roupa limpinha, tocando musiquinha na praça, pomba da paz voando por aí e sei lá, tranquilidade e paz, o cara mora num gueto que parece 15 favelas de São Paulo, Rio de Janeiro numa só, com geral lá sendo meio sujo e não tendo nem recursos básicos. Achou que o protagonista ia ter vidinha fácil, confortável, tocando musiquinha na praça? Aqui é favela, irmão. Daí uma menina, a Shiwa, começa a dar esporro no Urudo, que pelo cabelo branco você já deve ter percebido que é o nosso protagonista e o ladrão de lixo. A Shiwa fala que é muito perigoso roubar lixo, que não é pra ele fazer isso de novo, mas ele fala que ele fica muito puto que os ricos jogam fora coisa que ainda dá pra usar, e ele fica com pena dessas coisas, e no final do dia, ele ainda é um pobre lascado que precisa de grana, e dá pra ganhar grana fácil consertando essas coisas. Até que chega a galera clássica do começo de anime pra zoar o protagonista, e um deles é carioca. Caraca, mané, que fedor. Gírias cariocas pra tu aprender e usar da forma certa, pega a visão. Os caras ficam falando pra Shiwa sair de perto dele, que vai feder igual a ele. Mas ela diz que eles não têm motivo pra zoar ele, que eles é pobre igual. Mas eles falam que o Urudo tem luvas encardidas e horríveis. E principalmente, é o filho de um assassino. Originalmente, o gueto deles era um lugar para prender criminosos, e eles são seus descendentes. Todo mundo dava duro para tirar essa imagem de bandidagem que o pessoal tinha deles, mas o pai do Urudo foi lá, matou uma galera, piorando a visão que o pessoal tinha deles e daquele lugar. Só que o Urudo firma o olhar, os moleque cagam na calça de medo e vaza falando que um dia o Urudo vai acabar igual o pai dele. O Urudo fica mó triste, porque além de não ter culpa de ser filho do seu pai, ele nem conhece o cara, já que ele foi abandonado. Só que daí a Shiwa começa a falar que eles estavam falando muita bosta, que o Urudo é sim um cara muito legal, gente boa, firmeza, que não mataria ninguém e ainda é muito talentoso, falando do coelho que ele tinha consertado ali. Só que aquele coelho não estava pra vender, e sim ele queria dar de presente pra Shiwa, porque nosso protagonista é um menininho romântico. Ele não fica sem sentimentos a temporada toda, se esforçando pra falar um pouquinho com ela, só que bem na hora a mamãe chega e fala que é pra Shiwa vir, deixando o Urudo muito envergonhado porque ele se esforçou e não teve nem a chance de falar. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Depois dessa incrível desilusão, ele vai pra casa e o seu humor não melhora nada, já que o Regito, seu pai adotivo, viu tudo e zoou até não poder mais com a cara do moleque. Mas o assunto engrossa, já que o Regito fala da saidinha do Urudo ontem. Ele fala o quanto isso é perigoso e que ele não tem que se preocupar com dinheiro pra casa. Mas o Urudo diz que essa é a forma dele de mostrar respeito pro cara, que é a única família dele e o acolheu quando ele mais precisou. Com o Regito vendo a marca de tiro do Urudo e falando que vai resolver isso e aproveitar de uma vez pra trocar as ataduras da sua mão. E daí quando ele tira as luvas, o cara tava com as mãos pretas, falando que aquilo era os machucados do pai dele. Por causa disso ele agonizava de dor e todo mundo jogava ele.
olhando pra ele com aqueles olhos de desgosto, quebrando a cabeça do moleque até que o Regito chegou e entregou um par de luva pra ele. Mesmo que elas estivessem surradas e um pouco sujas, foram elas que fizeram a dor do Urudo sumir. E o Regito comenta que quem faz crimes graves é sentenciado e jogado no abismo. O pai do Urudo foi jogado lá também. Então o Regito pede pro Urudo se cuidar e que ele não quer que o mesmo aconteça com ele. Esporro dado, é hora de zoar mais um pouco com o moleque, falando que ele é todo feio e nem sorrir direito consegue. Esse aí é o pai do ano. E tem um cara um pouco estranho observando a casa deles. No dia seguinte, o Urudo tá praticando sorriso depois do que o Regito falou. E pensando no quanto ele foi humilhado ontem, ele sobe no morro da Shiwa e decide que hoje vai. No caminho, ele pensa sobre o abismo, um lixão de lixo e pessoas, e vê aquele vácuo preto de escuridão que é o abismo. O que teria lá e o que acontece com quem é jogado lá? Nessa hora, a Shiwa aparece do lado dele, ele fica todo bobo. E depois de um papinho com ela pedindo pro Urudo não roubar mais lixo e ele comentar que o Regito falou a mesma coisa, ela disse que o Regito também se importa muito com ele. E depois de escutar um também gosta de você e ligar os pontos que 2 mais 2 é igual a 5, o Urudo pensa, só se vive uma vez, não é? Tira a coragem lá de se dar onde e vai, pega o bichinho e entrega pra ela. Com ela pegando o bichinho, aceitando, falando que é muito lindo, que é muito bonitinho e que ela vai cuidar pra sempre dele. Agora, depois da declaração pra mina que ele gosta, o Urudo sai correndo todo felizão, se achando maioral, querendo se mostrar pro Regito que ele é o pegador maneirão. Só que ele tá tão feliz que ele não percebe os policiais na frente dele e acaba esbarrando com os caras. Eles ficam putos de um moleque pobre, todo ferrado, fedido, encostar neles, já levantando o narizinho e saindo de lá. Com o Urudo metendo o pé e chegando em casa com o Regito muito bem, feliz pra contar o que aconteceu, certo? O mascarado que tava vendo a casa deles acabou de ficar uma espada praticamente matando o Regito. E quando o Urudo vai revidar, ele é nocauteado, com o cara saindo da casa com um livro na mão. O Urudo não consegue fazer nada e fica parado ali, rastejando pra perto do Regito, falando que vai salvar os dois, que os dois vão sair vivos. Mas tudo que ele consegue fazer é escutar as últimas palavras do Regito, que fala pra ele fugir logo dali. E que ele é o único que poderia mudar esse mundo de merda. Mas bem na hora a polícia chega. E a regra do gueto é bem clara. Achou, é culpado. E o Urudo tava no local do crime todo sujo de sangue. Então levaram ele pro castigo final, o abismo. Alguns comemoram, outros julgam, mas vendo a Shiwa na plateia, o Urudo cria esperanças. Ele fala que é inocente, que mataram o Regito e... Eu realmente acreditei em você, mas você não passa de um assassino mesmo. Vendo ela jogar o bichinho no chão, com toda aquela confusão, o moleque quebra de vez. Diz que o verdadeiro lixo é todo mundo ali. Cada um deles que não quer enxergar ou ouvir a verdade, mesmo sendo pessoas próprias. E quando finalmente jogam ele, ele vê o mesmo homem que matou o Regito, finalmente caindo rumo ao abismo. Mas fazendo uma promessa, ele vai voltar e matar todo mundo ali, gritando até não poder mais. Só que, enquanto ele caía, uma figura estranha aparece na sua frente. Só que não dá tempo de pensar. Acordando em um lixão comum, era o esperado pra ele, certo? Errado, já que um gigantesco monstro de lixo se forma pra matar o Urudo. Começando então a grande saga de Gashakuta e o moleque do lixão. E caraca, cara, que episódio bom pra caramba. Eu tava assim esperando esse anime há muito tempo desde que eu li o mangá, e sinceramente as minhas expectativas foram sanadas. Sim, teve umas mudanças do mangá pro anime que eu achei que melhoraram bastante as coisas. Como? No anime o Urudo tromba com os policiais, depois vai pra casa e acha o cara matando o Regito. Isso foi diferente no mangá, já que o Urudo nunca tromba com os policiais lá, e sim tromba com o maluco da máscara, chegando em casa com o Regito sem ninguém matando ele, com ele praticamente já morto, e escutando suas últimas palavras. Isso pra mim deixou mais coeso a prisão do Urudo, porque além do cara ter sido nocauteado pelo maluco lá, e não só ficar de bobeira escutando as últimas palavras do Regito e não fugindo, os policiais estavam rondando a região. São detalhes bem bacanas que eu gostei. A animação tá excelente. Eu já esperava que o Bones ia fazer uma coisa bacana, porque os caras fizeram Mob Psycho, eles não iriam decepcionar, né? Nesse anime específico eu vi que o negócio ia ser muito bom. A estética do mangá
que é poluição, sujeira, traços grossos e sujos. Tá respeitado aqui. Eu gostei dos estilos que eles experimentaram, não só ficando no traço padrão. Isso também é uma coisa que a Shakuta faz às vezes e combina bastante com não só a estética da obra, mas com a história dela também. E como eu não tava me aguentando esperando mais episódios sair, eu precisei falar com vocês desse episódio 1, que eu achei tudo nele perfeito demais. Talvez, só talvez, se vocês gostarem eu possa trazer falando mais de episódios da saga do Menino do Lixão. Mas só se vocês gostarem e pedirem muito aqui nos comentários. E de resto eu vou ficar mais uma semana esperando o domingo chegar pra perfeição da Shakuta lançar mais um episódio. E pros amantes de Dandadan aqui presente, nossa, segunda temporada tá maravilhosa, cara. Ó, Anaconda, Minhocão, um mal olhado, poderzinho, porrada, ó, Karun. Nossa, que maravilhoso. E aquele encerramento no final, meu Deus, cara, que maravilha. E cara, por favor, apareça logo Gold Kita Sakada, o melhor gordo dos animes. E é só isso, meu amigo. Assista Gachakuta, assista Mob Psycho também, é muito bom. Enfim, tchau!